é o meu Deus. Aleluias. Isaías 9, versículo 6, diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Eu quero te dar uns minutinhos para nessa manhã você fazer a sua oração para esse Deus, para que você possa abrir a sua boca e externar a sua gratidão. Quero que você nesse momento realmente renda graças. Obrigado, Pai. Esse é o meu Deus, Pai das luzes. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nesta manhã, Jesus, nós chegamos na Tua presença, na Tua casa, Pai, como forma de reconhecer que Tu és Deus. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, bondoso. Tu és o nosso Deus. Pai, como em outras religiões que os deuses estão enterrados, o nosso Deus não, vive para sempre. Obrigado, Jesus, porque Tu nasceu. Obrigado, Jesus, porque Tu foi crucificado, mas Tu ressuscitou. E nós podemos dizer que Tu és um Deus poderoso, Príncipe da Paz, maravilhoso, Conselheiro, o Deus forte. Tu és o Deus de obras completas. E nessa manhã Te rendemos louvores e adoração. As nossas bocas, ó Pai, abre para Te adorar. Pai, saímos da nossa casa com um propósito, Deus, de rendermos graça, de Te agradecer, ó Deus, pelos dias que passamos, pela semana que se foi, mas também de Te louvar pelaquilo que vai vir, porque Tu és um Deus bondoso, maravilhoso, Tu és um Deus de obra completa, Pai. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Que os meus irmãos que chegaram nessa manhã não saiam da forma que entraram. Saiam alegres, regozijados. Aqueles que chegaram doentes, saiam curados. Aqueles que chegaram tristes, saiam regozijados. Aqueles que chegaram com conflitos, vão sair daqui dizendo: há um Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa estação, por essa manhã, por este local, por este culto. Assim já é. Ao tempo em que Te adoramos, os céus se abrem e nós receberemos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Amém? Tudo vai bem? Antes de você sentar, eu sei que vocês estão, mas assim, eu queria que você nessa manhã mesmo saísse do seu lugar. Você não vai cumprimentar quem está do seu lado. Eu quero que você saia e cumprimente alguém que está logo mais ali adiante, sabe? Dê um abraço, dê um bom dia. Diga que bom que você está nessa manhã, tá bom? Deus abençoe. Estamos juntos nessa manhã para celebrar aquilo que Deus fez. Um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, em nome de Jesus. Podeis assentar. Podeis assentar. Abra o seu coração nessa manhã para aquilo que Deus já tem feito através dos louvores e o que Deus vai fazer. Não é isso? Que nessa manhã mesmo nós possamos ter esse coração e esse entendimento que viemos prestar um culto de adoração àquilo que Ele merece, toda honra e toda glória. Amém? Eu não poderia deixar aqui de dar a oportunidade, né? Gosto muito disso. A nossa igreja tem um grupo, se você está no grupo, tem um link lá.
Compartilha esse link, dá a oportunidade de alguém cultuar o Senhor. Pega aí o seu celular, vou dar aqui 30 segundinhos, tá? Pega aí o seu celular, pega aquele link do YouTube, coloca para alguém que de repente está precisando dessa palavra nessa manhã. Então você vai ser um instrumento de Deus. Compartilha no grupo da família, no grupo do trabalho, nos amigos, tá bom? Vai ser bênção. Alguém também lá do outro lado vai receber essa palavra poderosa em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Quem aniversariou essa semana, não é isso? A nossa igreja sempre tem essa alegria em festejar, em celebrar com nossos irmãos. Alguém que está nessa manhã, aniversariou, nasceu de novo, né? Novo nascimento, casamento. Nós só queremos um motivo para celebrarmos e nos alegrar com os nossos irmãos. Está aqui, né? Alisson e Clara, né? Que bom, graças a Deus, aniversário de casamento. Quantos se alegram aí, amém? Vamos estender nossas mãos, orar por este casal abençoado, Pai. Como é bom, Pai, ver teus filhos, ó Pai, nessa união, ó Deus, naquilo que tens o propósito, que é a família. Deus, eles entenderam, ó Pai, que há um amor vindo de Ti para este tempo, para essa estação. Pai, que o seu casamento, Senhor Jesus, Tu esteja presente. Pai, que o amor venha reinar. Pai, que a sua família, ó Deus, venha crescer. E eles venham ser, ó Pai, exemplos, ó Pai, de pais, de esposo, de esposa. E assim a glória vinha se manifestar na vida deles. Pai, nós declaramos uma nova estação, um crescimento, coisas chegando, aquilo que eles têm nessa cidade, ó Pai, sendo suprida, saúde se manifestando, ó Deus, na família deles, na sua filha e em todos aquilo que eles tocarem, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Uma salva de palmas, presente da nossa igreja, que bênção, né? Que sempre, sempre o amor de Deus esteja na vida de vocês, amém? A nossa igreja tem programação para os próximos dias. Eu gostaria que você ficasse atento aí, né, ao nosso Verbo News. Fica ligado, anota aí as programações, que tem muita coisa boa chegando em nome de Jesus. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Agora eu gostaria de dar um aviso importante a você que é pai ou mãe. Prezando pela saúde de todas as crianças da nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se o seu filho apresentar sintomas de gripe ou resfriado, tais como coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças nas salinhas. É a nossa igreja pensando sempre no melhor para você e toda a sua família. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. Você não pode perder, então chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Derek Walker, é o livro Dupla Eminência. Poucos temas despertam tantas expectativas e tantas dúvidas quanto a volta de Cristo. Afinal, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento,
Mas é a tribulação e o dia do Senhor, quando podem acontecer? O ensino da dupla eminência mostra com clareza que o arrebatamento e o dia do Senhor são iminentes e podem ocorrer sem aviso, a qualquer instante. Com abordagem cuidadosa e fundamentada, este livro apresenta a contribuição inovadora ao demonstrar que a dupla eminência é o que une e harmoniza os ensinos proféticos de Cristo e de seus apóstolos. Eu não poderia aqui deixar de enfatizar, o nosso verbo em casa. Quantos participam aí de um verbo em casa aí? Amém? Glória a Deus. Ei, você que não participa, meu irmão, pega mesmo essa visão, vá ali no balcão de formação, veja o endereço próximo da sua casa. Nós somos mais de 30 grupos espalhados por toda Teresina e Timon. Então, com certeza, vai ter um verbo em casa próximo da sua casa, na sua região. Então, não deixe mesmo, tá? Todas as terças, de 8 às 9 da noite. É um tempo precioso de palavra, de edificação, de comunhão. Então, participa, porque é esse tempo de crescimento da parte do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos saber nessa manhã, quem nos visita pela primeira vez aqui na nossa igreja, no nosso culto, que está aqui nos visitando. Tem alguém? Faça assim, aceno com a mão. Graças a Deus ali, nossos irmãos. Daqui eu te vejo muito bem. Mas para te cumprimentar e saudar com devida honra, eu gostaria que você ficasse de pé, para que a igreja pudesse te conhecer e assim também te dar um abraço. E desde já, desejar as boas-vindas à igreja, se possível. É isso, sabe o que fazer. E aí eu quero dizer para vocês, se vocês se congregam em algum lugar, leva um abraço do nosso pastor para o seu líder. Mas se você não se congrega, aqui é um bom lugar para você estar se congregando e desfrutando da palavra do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar. No final, ou eu ou o ministro da manhã vai estar acenando aqui para um grupo que logo mais no final do culto, nós queremos só alguns minutinhos para te conhecer melhor, tá? Para te apresentar a nossa igreja melhor e assim também te honrar com a sua presença, tá bom? Obrigado, pode sentar, que você desfrute de um culto glorioso, amém? Vamos a uma parte importante, quem se alegra aí no dízimos e ofertas? Amém? Coisa boa. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, tá? Nós vamos aqui ver o que o Senhor tem a nos transmitir para esse momento. Neemias, capítulo 2, versículo 4, né? Eu acho interessante, irmãos, eu gosto muito do livro de Neemias. Todas as vezes que eu leio, releio, meu Deus, o quanto eu fico assim animado, sabe? Com aquele homem, com aquele jovem. Neemias 2, versículo 4, diz o seguinte: o rei me perguntou, o que você deseja pedir agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo encontrar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Aqui me chama a atenção que existia um propósito e uma missão para que Neemias pudesse fazer. Neemias servia ao rei e houve ali um desejo agora de algo que Neemias precisa voltar a Jerusalém. Neemias precisa voltar àquela cidade para reedificar. E aí me faz lembrar que nós temos uma missão, nós temos um propósito. Deus nos tirou de um império das trevas para um reino de luz para reedificar, para transformar uma cidade. Mas não para pela aí. Olha só, no versículo 6 diz: e o rei me perguntou, com a rainha ao seu lado, quanto tempo levará a sua ausência e quanto tempo você retornará? O rei concordou em me enviar e eu estabeleci um prazo. No versículo 7 disse ainda ao rei, Neemias disse ao rei: se ao rei parecer bem, conceda-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar até Judá. Versículo 8, esse aqui é o mais importante nessa manhã. E também uma carta para Asaf, guardas das matas do rei, solicitando que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me concedeu, pois a boa mão do meu Deus estava comigo.
Ei, você tem um propósito? Ei, Deus te chamou para uma missão, não te preocupes. Aquilo que você necessita, Deus já proveu. Ei, aqui é um rei que está dando uma carta para um servo dizendo, ó, vai, passa por onde passar, fala com os governadores, fala com os reis, você vai ter tudo. Ei, o rei do exército que está lá na mata protegendo, ele vai te dar tudo o que você precisa. E eu acho interessante, irmãos, que se você for ler, continuar lendo capítulo 3, você vai ver que toda a família de Israel, quando Neemias chegou com madeira, com lenha, com ouro, com prata, com ferro, com aquilo que era necessário, cada família diz, eu vou construir a porta tal, eu vou construir a janela tal, eu vou construir o muro tal, e assim o propósito de Deus naquela cidade de ser reedificada aconteceu. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus tem feito os ímpios chamarem a gente e dizer, eu preciso do trabalho do Paulo, eu preciso do trabalho do Josué, eu preciso do trabalho do Carlinhos, eu preciso do trabalho do irmão, eu preciso do trabalho do Kleber, porque recurso chega em nossas mãos para que o propósito do reino de Deus possa se cumprir nessa cidade. Assim como foi com Neemias é conosco, chegam recursos para que o nosso Deus possa ser glorificado. E nessa manhã que possamos fazer como aquelas famílias, dizer, eu preciso dar, eu preciso ofertar. Os recursos já chegaram, agora nós precisamos ofertar na casa do Senhor, para que o seu reino venha crescer e assim nós possamos avançar, conquistando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, com a palavra do Senhor. Eu quero mesmo te incentivar nessa manhã, a você ofertar com alegria, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, na certeza que o reino de Deus crescerá e que aquilo que o Senhor já nos tem dito, Ele nos abençoará com toda sorte de bênção, amém? Existem aqui algumas maneiras, né? Isso eu quero te incentivar a você fazer. Se você fazer de forma tradicional, está aí o envelope na carteira à frente, né? Se você for fazer da forma de Pix, há aqui, né, o nosso Pix, né, o CNPJ da igreja. E também se você quiser ofertar de forma de cartão, creio que as tesoureiras estão ali atrás para ofertar. Falta maneira de você não ofertar que não existe. Então, toda forma você pode ofertar em nome do Senhor Jesus. Ligeirinho aqui, eu vou ofertar em forma de Pix, tá bom? Enquanto você também se prepara aí. Amém? Glória a Deus. Foi bênção dos céus. Amém? Levante seu envelope, levante sua mão, você que ofertou e dizimou nessa manhã, que possamos realmente engrandecer e enaltecer. Pai, obrigado, porque nessa manhã nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, porque Tu tens feito recursos chegar em nossas mãos. Pai, há um favor da Tua graça que por onde passamos, nós temos, ó Pai, conquistado bens, ó Pai, tem chegado o trabalho, recursos, tem chegado, ó Pai, aquilo que há de necessário e transbordando. Pai, nessa manhã nós ofertamos na Tua casa, para que o Teu reino possa crescer e avançar. Pai, com um coração alegre, os meus irmãos, ó Pai, depositam aqui, ó Pai, a oferta e os seus dízimos para a honra e glória do Senhor Jesus. Recebe a nossa oferta como sacrifício vivo e assim nós te agradecemos desde já. Amém, amém, amém. Saia com alegria em nome do Senhor Jesus e venha ofertar. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente.
qual razão me escolheu. Pra me salvar Ele escolheu a cruz. Pra me dar vida foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sei que nada fiz pra merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Aleluia, aleluia. Ah, Senhor, muito obrigada pelo seu amor incondicional. A tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Aquela cruz era nossa, aquele sofrimento era nosso, aquelas dores eram nossas, aquelas transgressões eram nossas, Senhor. E o Senhor nos amou. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus disse sim. E a maior prova de amor por nós, por toda a humanidade, Senhor, foi aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Não considerando as nossas iniquidades, o Senhor olhou para nós, como a tua palavra diz. Com amor o Senhor se apegou a nós, portanto o Senhor nos pôs a salvo. Ah, Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. Nós louvamos ao seu santo nome. Reverenciamos a você, Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, que é o nosso Salvador, o amado das nossas almas, aquele por quem nós existimos, nos movemos. Ah, Senhor, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? O que seria de nós, Senhor, se não fosse o seu amor, o seu sim? Aleluia. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos? Ah, Senhor, tu és o amado da nossa alma. Ah, Senhor, nós te amamos. Você pode levantar as suas mãos. Levante as suas mãos santas e adore a Ele. Reverencie aquele que é digno de toda adoração. Aquele que é digno dos nossos dias. Aquele que é digno do nosso louvor, da nossa vida de louvor. Aquele que é digno de nós nos prostrarmos, de nós adorarmos. Nós te amamos. Existem cânticos espirituais aí para você falar ao Senhor. Nós te amamos, Senhor. Te adoramos.
Te louvamos, Senhor. Te amamos, Pai. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Eu te louvo. Eu te bendigo, Senhor. Lera mama soyeda na mache credere larabra sererererere. Sora mama soyena makanda bracheye. Exaltamos. Nós adoramos aquele que é digno de toda adoração. Senhor, nós te reverenciamos. Não há, Senhor, não há outro além de ti nas nossas vidas. O Senhor é o amado das nossas almas. Nós sabemos, Senhor, que em ti podemos colocar a nossa confiança, o nosso amor. Sabemos que em ti podemos colocar o nosso coração, Senhor, nas tuas mãos. Porque o Senhor não falha. Porque o Senhor não muda. Porque o Senhor é bom demais. Senhor, nós depositamos aos seus pés, a ti, Senhor, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, confiando em ti, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é bom e que a resposta certa vem de ti, Senhor. Exaltado seja o seu nome, adorado. Senhor, nós dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nos juntamos aos corais de anjos para dizer: Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Enquanto você levanta as suas mãos e adora ao Senhor, se renda a Ele. Se renda a esse momento, a esse ambiente, a essa atmosfera. Deixa para trás. Deixa os problemas, deixa as dificuldades, deixa as angústias lá fora. Porque enquanto você está aqui buscando ao Senhor, Ele está cuidando de cada coisa da sua vida. De cada área da sua vida. Não ande cansado, nem sobrecarregado por coisa alguma. Antes sejam todas as suas petições apresentadas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Não se preocupa. Não se afadiga. Não se gasta com os problemas e as coisas dessa vida. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa manhã: Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus. Ele está cuidando da sua casa. Enquanto você está aqui se rendendo e adorando ao Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é digno do nosso amor. Ah, Pai. Te louvamos, Senhor, nessa manhã. Deus conosco. Emanuel. Deus conosco. Aquele que não nos desampara, aquele que não nos deixa sozinho.
Não importa a situação que nós estejamos, Ele está conosco. Ele nos guarda, Ele nos livra. Ainda que a tempestade seja grande, Ele está conosco. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade o sol brilha. Aleluia. Senhor, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Eu te amo, Senhor, nós te amamos. Nós te bendizemos nessa manhã. Obrigada, Senhor, por tua palavra encontrando no nosso coração uma terra fértil. Um coração pronto para receber a sua palavra. Eu declaro, Senhor, que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Há uma nota no meu coração sobre alívio. Tem coisas que nós podemos fazer. Tem coisas que nós podemos nos dedicar, nos esforçar. Mas tem coisa que só vem do alto. Tem coisa que só vem dele. E há um alívio da parte do Senhor para você nessa manhã. Há um refrigério. Há um alívio mesmo. Essa é a palavra, alívio. Porque o Senhor, Ele corresponde à nossa fé. E se você veio buscar por alívio, está aí sobre você. Aí está. Aí está. Confia. Permanece firme. Vai se cumprir aquilo que Ele disse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Eu te louvo, eu te bendigo, Pai. E eu repreendo todos os planos do diabo para impedir que essa palavra frutifique nas nossas vidas. E eu declaro que nós vamos avançar, crescer, prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, bom dia. Gente, muito obrigada. Vocês são uma grande bênção. Tudo vai bem com vocês? Que presente do céu, né? Um momento como esse. Por isso que a gente não pode deixar de congregar. Amém? É por isso que nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Aquilo que está escrito lá em Hebreus. Não deixemos de congregar. Quanto mais a gente vê que o dia se aproxima. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, porque eu fico um pouco ofegante, aí sai no microfone. Abra por gentileza a sua Bíblia em João, no capítulo 3, no verso 1. Nessa manhã nós vamos falar sobre nos revestirmos do novo homem. Amém? Aleluia. João, no capítulo 3, no verso 1, a gente vai ler sobre um momento em que Jesus encontra com Nicodemos. E ele traz uma revelação importantíssima a respeito do Novo Testamento, da nova vida, daquilo que ele veio fazer para o homem e a nova condição que Deus, em Cristo Jesus, deu para o homem, que é o novo nascimento. Amém? Nós, queridos, fomos impactados pelo novo nascimento. O novo nascimento é a possibilidade de regeneração de todo e qualquer homem nessa terra. Sabe, de uma nova vida, de uma nova realidade, uma nova condição, a condição de nós vivermos e sermos o que Deus nos criou para vivermos e sermos nessa terra. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu contextualizar para você, é verdade que o pecado afetou a humanidade. Sabe, mas muito maior é a obra de Cristo para a humanidade do que aquilo que o pecado fez. Amém? Essa natureza que o homem tem antes de nascer de novo, antes de receber Jesus, o homem natural, a gente vai falar um pouco sobre isso.
ela é completamente transformada a partir do momento que o homem decide, qualquer pessoa, decide receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele tem condição, então, agora de ter uma nova vida, uma nova realidade. Aquilo que o pecado antes dominava o homem, que o homem não tinha condição de fazer, em Cristo tudo é transformado através do novo nascimento. Em João, no capítulo 3, verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nesse momento, Jesus estava falando do novo nascimento que estaria disponível para todo e qualquer homem a partir da sua morte e da sua ressurreição. Ele estava falando sobre uma nova vida que estaria disponível à humanidade, coisa que nunca tinha acontecido antes. Porque desde a queda do homem, tudo que Deus fez em suas alianças para tentar alcançar o homem não era suficiente. Porque somente o novo nascimento poderia dar ao homem a condição que ele tinha antes do pecado entrar na terra. Você está comigo? Então ele está dizendo a solução, Nicodemos. Aquilo que vai vir é o que vai dar a condição de ver o reino de Deus. O novo nascimento. E ele, com a sua mente natural, Nicodemos pensa: como é que eu, já sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Possivelmente a mãe dele já teria partido. Como que ele vai nascer de novo? Como que eu vou voltar? Ele estava vendo naturalmente. Ele achava que esse nascimento era um nascimento natural. Mas, na verdade, era um novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. O ser nova criatura. O ter uma nova realidade. Ter o seu espírito regenerado em Cristo. Aquele espírito que antes estava morto, separado de Deus nas trevas, dominado pelo pecado, agora encontra uma nova realidade. Regenerado pelo Espírito de Deus, agora nascido de novo. Uma nova criatura, não mais aquela velha que antes era dominada pelo pecado, que antes era dominado por suas emoções, antes era dominado pelas circunstâncias, que não tinha condições de viver da forma que agradaria a Deus, por causa da natureza do pecado. E ele disse, no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o novo nascimento, antes da gente falar sobre esse revestir-se do novo homem, porque às vezes as pessoas acham que um conjunto de práticas, de boas obras, são suficientes para que aquela pessoa alcance a salvação, para que aquela pessoa viva de fato a vida que Deus escreveu e escolheu e preparou de antemão em Cristo Jesus para aquela pessoa viver. Se isso fosse verdade, a lei era suficiente para alcançar as pessoas e levar elas para o céu. Amém, gente? Eu posso fazer coisas boas, eu devo ter boas obras, eu devo ter obras correspondentes à vida de Deus que está em mim. A minha confissão de fé, se eu sou cristã e eu digo, eu sou cristã, sou evangélica, vamos dizer assim, né? Eu sou crente, então eu tenho que ter obras correspondentes à fé que eu confirmo ter, que eu confesso ter. Mas sabe, e tem outro lado. Tem um lado das pessoas que às vezes nascem de novo, mas elas acreditam que elas não têm condições de ser aquilo que Deus as preparou para ser.
por causa da criação que tiveram, por causa da vida de pecado que vivia antes, das práticas. E a gente precisa entender que Jesus, ele resolucionou de uma vez por toda o que impedia o homem de viver de uma forma que agradava a Deus, que era a natureza do pecado no homem. Aqui ele disse, necessário vos é nascer de novo, e a gente vai ver o apóstolo Paulo falando lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Você pode entrar, abrir a Bíblia, por gentileza, nesse texto, e você vai ver o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios. Aos Coríntios, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí a gente entende, queridos, que o novo nascimento, ele de fato, ele divide a história da vida de um homem e de uma mulher. O novo nascimento é de fato aquele marco na nossa vida. Aquele marco que vai trazer e nos dar a direção e a condição da gente viver os planos de Deus, da gente corresponder a Deus, da gente viver de uma forma que agrada a Deus e também da gente viver como Deus nos criou para vivermos. Mas às vezes tem pessoas que imaginam assim, não, mas eu vivia naquela prática de pecado e o diabo fica acusando na mente da pessoa. Fica dizendo, olha, você fez isso, você fez aquilo, lembra o que você fez, lembra o que você falou. Eu quero dizer que o diabo é um mentiroso, ele é o acusador. Se você nasceu de novo, ei, as coisas velhas já passaram. Foi perdoado os seus pecados. Amém? Agora você é uma nova criatura. E quando o apóstolo Paulo diz isso, nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova natureza. Agora nós temos um dono, agora o Espírito Santo habita em nós. E ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo. A Bíblia diz que a unção nos ensina a respeito de todas as coisas, então eu posso aprender como ser quem Deus me criou para ser. Então aquele pecado não me domina mais. Não, eu não consigo largar determinado vício. Não, você consegue sim, porque agora a natureza do pecado não te domina mais. A sua nova natureza, recriada em Cristo, regenerada em Cristo, é muito mais poderosa do que a natureza do pecado que você tinha antes. Que eu tinha antes. Então hoje nós temos condições, antes de nascermos de novo, não. Não tínhamos condições, queridos, de agradarmos a Deus, de dominarmos o pecado e de vivermos a plenitude do que Deus nos criou para vivermos. Mas agora, nascidos de novo, não tem nenhum vício que é mais poderoso que o poder de Deus que habita dentro de mim e de você. Não há nenhuma prática de pecado, nada que seja mais poderoso do que eu e o Espírito Santo que habita em mim e a palavra que eu coloco em prática, que não me dê condições. Não, queridos, nós temos condições de vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos, da forma como Deus nos chamou para vivermos. Ah, mas eu não consigo parar de procrastinar, porque às vezes a gente olha pecado, a gente só vê aquelas coisas grandes, né? O adultério, pecados de natureza sexual, mas mentira, nós podemos sim abolir essa prática do pecado, que é a mentira das nossas vidas. Nascemos de novo. Essa velha criatura que era antes, pode ser que tenham pessoas que te conheçam como você era antes, mas agora você é uma nova criatura. Deus te fez novo, Deus me fez novo, Deus me deu condição de viver e ser na plenitude aquilo que Ele me criou para ser. Então, aquela velha criatura morreu. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. As práticas antigas já passaram. A forma como eu vivia antes já passou. Por quê? Porque agora o que rege a minha vida é a palavra de Deus. É o manual que Deus deixou para mim e para você, para nós aprendermos e renovarmos a nossa mente. Transformarmos a nossa mentalidade. Abrirmos mão das coisas que antes nos levavam e fazia parte daquela vida da velha criatura. Nascemos de novo. Somos novas criaturas. Não foi dado um jeito. Não foi feita uma recalchutagem. Não foi feito um ajuste. Sabe quando um carro bate e aí você leva num determinado lugar para fazer o ajuste? Sabe, vai desamassar. Não, você foi feito novo.
Nós fomos feitas novas criaturas. Aquela velha criatura passou, aquela forma de viver antes passou. Não, mas porque minha mãe me ensinou assim. Não, mas porque eu aprendi a vida toda assim. Então, agora você faz parte da família de Deus. Agora, o que vai dizer como nós vamos viver é a palavra de Deus. Sabe, quando Jesus tem e às vezes as pessoas pensam assim, né? Não, é um dizer que a gente vê muito no mundo. As pessoas acham que porque nós condenamos a prática, as práticas pecaminosas, as práticas de pecado, nós condenamos ela. A palavra de Deus condena ela. A gente não condena as pessoas, a gente condena a prática. Amém? E elas acham assim, não, mas Deus ama todas as pessoas. É verdade, Deus ama todas as pessoas. Mas quando ele encontra a mulher adúltera, ele não diz assim, permaneça do jeito que você está vivendo. Continue fazendo aquilo que você estava fazendo. Ele diz para a gente vir como a gente está. Mas ele não diz para a gente permanecer como a gente está. Quando ele faz o convite, venha como você está. Venha da forma como você está. Ele está dizendo, eu tenho uma solução para mudar completamente a sua vida. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Ele não diz, venha e permaneça da mesma forma, permaneça nas mesmas práticas. Ele diz para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Então, queridos, o novo nascimento, nessa vida que o Senhor nos chama, Ele está fazendo um convite para a gente. Ele está fazendo um convite de transformação completa. É restauração, renovação. Amém. O novo nascimento, ele nos dá a condição. Esse é o marco, como eu disse para você. Se você nasceu de novo, tudo na sua vida pode ser transformado. Tudo que é visto pode ser transformado pela nova natureza que habita em mim e você. Por ser esse novo homem. Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, você pode abrir aí, por gentileza. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos debaixo do domínio do diabo. Antes de nascermos de novo, nós estávamos debaixo do domínio do diabo. Um império de trevas, um sistema ditatorial que dominava a nossa forma de viver, dominava a nossa natureza, dominava tudo na nossa vida. Mas sabe, ele nos libertou. Estávamos presos. Éramos escravos do diabo. E às vezes as pessoas acham assim, você era escravo do diabo, então você estava lá no inferno. Não, a gente era escravo do diabo na nossa natureza. Na nossa condição de viver. Sabe, as nossas práticas, os nossos pensamentos. A nossa natureza era das trevas. Mas nós não estamos mais lá. As pessoas querem dizer até que é pecado falar do sexo masculino, né? Que é errado. Não, é sexo masculino e sexo feminino. Então, ele está falando do sexo masculino e feminino, da humanidade, das pessoas. Amém? Então, o homem carnal é aquele que nasceu de novo. Mas ele decide viver como escravo. Ele decide viver como o velho homem. Ele vive na prática do pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 3, quando ele diz assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Como a carnalidade estava sendo vista na igreja de Corinto. Se você vê, o apóstolo Paulo está falando de um pecado específico, que é a falta de unidade. A divisão que acontecia na igreja de Coríntios. Você vai ver que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cristo. Eles estavam dividindo aquilo que Cristo uniu. Era um pecado específico, era divisão. E isso revela a carnalidade. Amém, gente? Mas Deus não nos chamou para sermos carnais. Homens que nasceram de novo com práticas
de alguém que é escravo, alguém que ainda faz parte do império das trevas. Por isso que ele fala, renove o espírito do vosso entendimento. Porque como eu vou viver segundo Deus me criou para viver? Que é o homem espiritual. Que é aquele homem que nasceu de novo, a pessoa que nasceu de novo. Renova a sua mente com a palavra e anda conforme os princípios da palavra de Deus. Não caiu de moda para Deus, gente. Vivermos conforme os princípios da palavra. Mais do que Deus. Do que a palavra. Não, mas é porque eu vi uma influência falando sobre isso. Bom, influência vai prestar conta diante de Deus. Eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz, não deixe de congregar. Como é costume de alguns. Você vê que tem gente que escolhe. Não. Quanto mais, Hebreus 10, 25 diz isso. Novo Testamento, que ainda tem gente dizendo assim. Não, porque no Novo Testamento não tem nada que diga que nós devemos congregar. Hebreus 10, 25 diz. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Quanto mais o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que é assim, eu creio e ponto final. Eu vou fazer como a Bíblia diz. Ainda que a minha carne doa. Ainda que seja muito difícil, eu vou controlar a minha língua. Eu consigo, eu posso. Meu corpo não pode mais do que a nova criatura que eu sou. Meu corpo não me domina mais. Eu não sou mais dominada pelas minhas emoções. Ah, hoje eu estou triste. O que é isso? Hoje eu estou triste, não vou para a igreja. Não vou cultuar ao Senhor. Hoje eu chorei muito. O que é isso? Andar segundo as suas emoções. Mas nós nascemos de novo para viver no Espírito e não na alma. Não na carne. A carne quer no domingo descansar. A carne quer ficar em casa, quer ir para algum lugar relaxar. E isso não é pecado, vai relaxar, mas congregue. Amém. Verso 18. Obscurecidos de entendimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que agora os olhos do nosso entendimento foram iluminados. A gente não pode viver como os gentios. Nascidos de novo, mas vivendo como a velha criatura. O que está conduzindo o nosso casamento? O que eu aprendi quando eu estava com os olhos do meu entendimento obscurecidos, como a palavra de Deus diz? Ou o que a palavra de Deus diz? Não, mas é porque é o seguinte, meu marido é o cabeça. Eu vou trazer, vai ficar mais claro. Meu marido é o cabeça, eu sou o pescoço. Não, queridos, ele é o cabeça. O marido é o cabeça da casa. Eu sou auxiliadora. Sabe quando a mulher diz assim que eu sou o pescoço, ela está dizendo que ela manipula para onde a cabeça vai. Entendeu? Quem fazia isso era Jezabel. Aleluia. Sabe que às vezes a gente transfere as responsabilidades que são nossas, por exemplo, na criação dos filhos. Olha como meu filho está andando. Às vezes fala assim, né? Só um exemplo. Você está vendo como é que esse menino me trata? Fala alguma coisa aí para ele, Gabriela. Eu? Não, quem tem que educar os filhos no caminho do Senhor é o pai e a mãe. Quem tem que ensinar? De que adianta eu falar se no dia a dia eles não estão sendo educados nos caminhos do Senhor? Aleluia. O que é isso? Não viver mais como os gentios. Não andar como os gentios. Outro exemplo, queridos. Eu ouvi isso muito em família cristã. Por isso que o Rema transforma a vida da gente. O telefone tocou. Que hoje o telefone fixo não toca mais, né? É muito raro. Mas o telefone tocava. Se for fulano, diz que eu não estou em casa. Andando como um gentio, ensinando o filho a mentir. E eu vejo muita gente, eu vejo muita gente dizendo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É a maior mentira que o diabo botou na cabeça de alguém. Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O que eu preciso fazer? Não andar mais como os gentios andam.
Às vezes a gente pensa que esse andar que o Senhor está falando é qualquer coisa. Não, é procedimento. Ele está falando sobre procedimento. Os gentios andam dessa forma porque os gentios não têm os olhos do entendimento iluminados. Porque os gentios não são nascidos de novo. Porque os gentios estão debaixo do domínio do diabo, das trevas. A natureza dele é de pecado. É isso que o Senhor está dizendo. Proceda como uma nova criatura. Você nasceu de novo. Ande como tal. Alguém que nasceu de novo. Alguém que carrega o Espírito Santo. E ele continua dizendo: alheios à vida de Deus, obscurecidos de entendimento. Os gentios andam assim. Quem são os gentios? Aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que não nasceram de novo, ainda estão no império das trevas. Quem são os justos? Aqueles que nasceram de novo. A igreja. Receberam Jesus. E ele está dizendo, obscurecidos do seu entendimento, alheios à vida de Deus. Alheios, sem se importar. Sem prestar atenção, sem dar a devida reverência, sem dar o devido respeito àquilo que Deus diz na sua palavra e à vida que está em nós. A vida de Deus que está em nós. Sem considerar, quem anda assim são os gentios, nós não. Nós consideramos aquilo que a palavra de Deus diz, nós devemos considerar aquilo que a palavra de Deus diz. Não andarmos alheios. Sabe o que é alheios? É você trabalhar com alguém, você trabalha em determinado lugar. E você é o único crente naquele lugar. E você trabalha há anos. E aí depois de muitos anos alguém pergunta, você vai para qual igreja? Aí ele diz assim, não, eu sou crente, eu vou para a igreja evangélica. Tu é crente? What? Como assim? Os meus filhos fazem isso. Como assim? Tu é crente? Ou seja, a postura dessa pessoa no trabalho está alheia à vida de Deus. Porque no trabalho a gente tem a oportunidade, gente. A gente convive ali diariamente, a gente tem a oportunidade de andar no espírito ou na carne. Não é verdade? E por que eles estão alheios à vida de Deus? Por causa da ignorância em quem vive. Tem gente que já foi liberta, mas quer viver como escravo. Tem gente que teve os olhos do entendimento iluminados, mas quer viver como alguém que é ignorante. Sem saber, sem conhecer aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Por causa de quê? Por causa da dureza do coração. Não acolher a palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Não diz para a gente rejeitar. Não diz para a gente considerar só determinado assunto e o outro não. Não, eu considero o que a Bíblia diz a respeito da salvação, da cura, mas eu não considero o que a Bíblia diz a respeito de prosperidade, da vida próspera, porque eu não acho que é assim. Dureza do coração. Se a Bíblia diz que é da vontade de Deus que a gente seja próspero. Como é próspera a nossa alma, que a gente vá bem, que a gente faça uma boa viagem. Amém? E ele continua dizendo, no verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. No verso 20 diz, mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Diga comigo, uau. Não foi assim que a gente aprendeu de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles fossem instruídos segundo a verdade em Jesus. Salmos, no capítulo 1, verso 1, a gente vai encerrar com esse texto. Eu gosto muito desse texto. Salmos, capítulo 1, verso 1. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Esses são aqueles que nasceram de novo, que se revestiram do novo homem. Não estaremos no meio, em lugares, vivendo, procedendo, praticando, andando, falando, como alguém que não tem Cristo. Como alguém que não nasceu de novo. Como se não fizesse nenhuma diferença a gente ter nascido de novo ou não. Não, queridos, nós não vamos viver assim. Porque o verso 5 fala, verso 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não anda no conselho dos ímpios. Tem um problema no casamento, procure alguém que não diz eu acho. Procure alguém que tem a palavra e diz a Bíblia diz. Eu aprendi isso em família cristã. Por isso que é tão importante a gente sentar para aprender a palavra de Deus no maior centro de treinamento bíblico, o Rema. Porque se eu tiver um problema no meu casamento, eu não vou procurar alguém que não nasceu de novo. Eu não vou procurar alguém que não tem uma aliança com o Senhor. Eu vou procurar alguém que tem uma aliança com o Senhor, que vive na palavra de Deus, para eu me aconselhar, para eu ouvir. Olha o que ele está dizendo. Não anda no conselho. Não anda na direção. Não é aquela pessoa que escuta mais quem é do mundo do que a sua liderança, por exemplo. Aleluia. Não se detém nos caminhos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem lugar que não combina com a gente. O pastor Fábio falou de uma situação, né, que ele foi ao supermercado. Você vai assistir essa ministração da quinta-feira. E eu lembrei muito bem, eu trabalhava com festas, trabalhei durante 5 anos com festas. E eu fui fazer a festa da minha tia. Boa parte da minha família não é cristã, não é crente, né? E aí eu ia fazer a festa de 60 anos da minha tia e eu que estava organizando tudo. E eu lembro que tinha aquele balcão de drinks e eu auxiliei ela em tudo, decoração, escolha do local, tudo, todos os fornecedores, quem contratou fui eu. E as compras do supermercado, quem fez fui eu. E boa parte das pessoas que estariam lá, elas consumiam bebida alcoólica. E aí, para comprar as coisas dos drinks, quem foi? A pessoa que foi comprar fui eu. Lá estou eu, pegando as bebidas alcoólicas referentes. E eu lembrei bem quando o pastor disse isso, porque eu fui pegando as bebidas, colocando no caixa do supermercado, e eu fui me explicando para a mulher. Porque tu já pensou, que coisa linda, eu já fazia parte aqui da igreja. Foi, acho que foi, não lembro bem quando foi, não sei se foi 2016. E aí eu ia colocando as bebidas, pastor José, e eu ia dizendo, olha moça, eu estou colocando essas bebidas aqui, mas elas não são para mim. Porque qual era o meu cuidado? Um dia, na época eu era diaconisa, elas chegaram na igreja e eu estava ali na porta limpando a igreja. Como assim aquela mulher que no sábado estava pegando um monte de cachaça e botando no carrinho do supermercado, é a que está aqui recebendo, que era essa igreja não. Porque o que a pessoa ia pensar? E eu lá colocando as bebidas e me explicando, olha, essas bebidas aqui não são para mim, eu trabalho com festas, e a minha tia não é daqui. Eu que fiquei, sabe aquela coisa chata, que incomoda, que você percebe, a gente percebe o proceder que não é correspondente a um proceder cristão. E eu queria dar um conselho também para você que é pai, é mãe. Não caiu de moda um pai e uma mãe pedir perdão por ter excedido a medida. Se nós errarmos, como é que a gente vai cobrar dos nossos filhos que ele peça perdão a alguém que ele errou, falhou? Se quando eu erro e eu falho, eu não peço perdão? Se eu não chego para ela e digo, olha, me perdoe por ter falado tal palavra, me perdoe por eu ter mirado. Às vezes, e isso aconteceu comigo com os meus filhos, já teve vezes que eu passei da medida e que eu explicava, eu pedia perdão por ter passado da medida. Eu pedia perdão por não ter, por ter excedido mesmo. O motivo estava correto, mas a forma estava errada. Existe uma forma da gente disciplinar, existe uma forma da gente corrigir. E não é na carne. Amém? O menino não é disciplinado com a vara porque eu estou com raiva.
ele precisa ser disciplinado porque ele errou. Sabe aquela pisa conversada? Era a pior que existia. Né? Eu apanhei bastante, gente. Eu era uma benção quando eu era criança. E tinha vezes que eu apanhava e era só ataque, mas tinha vezes que era assim, sente aqui. Olha, o que você fez está errado, não é assim, assim, assado. Portanto, você vai apanhar por causa de... Depois de ter apanhado, ouvindo, eu estava apanhando, ó. Entende? Então, se a gente passar da medida, a gente precisa pedir perdão. Amém, gente? Isso é um proceder que não é como dos gentios. É um proceder que está alinhado com a palavra de Deus. Se eu errar, eu peço perdão. Se eu peço, por que eu posso pedir perdão para o meu irmão que eu errei na igreja e eu não posso pedir perdão dentro de casa? Com quem eu errei dentro de casa? Aleluia. A gente não tem lugares, como ele diz aqui, ó, a gente não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, às vezes, tem gente que usa a desculpa que sim, né? Que eu já usei essa desculpa também. Não, mas eu estava lá porque aquelas pessoas precisam serem alcançadas. Não, estava alimentando a carne mesmo. Entende? Não combina, não faz parte. E é interessante como as pessoas percebem o que você faz, o que você não faz. O que dá para você. Já teve gente, tem uma pessoa que eu amo muito e que ela é da igreja católica. E ela queria que eu fosse madrinha do filho dela. E aí ela disse assim, e já houve várias situações assim. Aí ela disse assim, eu queria muito que você fosse madrinha do meu filho, mas eu sei que como não está alinhado com aquilo que você crê, com a forma como você vive, opa, está sendo visto mesmo sem eu falar. No aniversário dessa mesma pessoa, ela chegou para mim e disse, olha, eu estou fazendo esse convite porque eu amo você. Mas eu sei que você não vai, porque lá vai ter bebedeira, lá vai ter música, lá é um ambiente que não corresponde com você. Mas eu estou aqui fazendo esse convite porque eu amo você, porque eu tenho muito carinho por você e eu queria que você estivesse lá. Mas se você não for, eu vou entender. Entende, gente? Aleluia. Os lugares por onde eu ando, os lugares por onde eu passo, dentro da minha casa, por onde eu trabalho, por onde eu passo, as pessoas que estão lá precisam ver o meu proceder cristão. Quando eu tiver a oportunidade de falar mais, eu me calar, me dominar. A gente não precisa falar tudo. A gente não precisa dizer, eu era desse tempo, a velha criatura era assim, eu vou para casa, eu não saio, eu volto para casa com desaforo de ninguém. Era a velha criatura. Agora, falou, eu percebi que o diabo naquele momento está no meio daquela situação. Para me fazer andar na carne, eu não vou dar gosto ao cão. Amém, gente? Aleluia. Na sua lei medita de dia e de noite. É na palavra de Deus, é na palavra que nós vamos encontrar o respaldo de como nós devemos viver como cristãos. A palavra tem um manual para tudo na nossa vida, gente. E a gente precisa mais do que nunca se posicionar como cristão nessa terra. A gente precisa mais do que nunca viver como cristão nessa terra. Manifestar o caráter de Cristo por onde quer que a gente passe. Se revestir, sabe? Por onde a gente andar, todo mundo vai saber que a gente é crente de verdade. Que a gente não é aquele crente fofoqueiro, aquele crente enganador. Aquela pessoa que diz que é crente. Quantas vezes você já ouviu? Eu me envergonho quando eu ouço alguém dizer, olha, fulano de tal está fazendo isso e isso e isso. E é porque diz que é crente. Para ser crente desse jeito, nem eu mesmo não quero ir para essa igreja. Gente, me corta o coração ouvir isso. Me corta o coração ouvir esse tipo, mas eu não sou assim, a gente precisa se posicionar, eu não sou dessa forma. Se tiver pessoas em outras denominações, em outros lugares que são dessa forma, mas eu não sou. Eu não estou aqui nessa terra brincando com o pecado, eu não estou aqui para manifestar as obras do diabo, não, eu estou aqui para manifestar as obras de Cristo, por onde quer que eu passe.
Cuidando da minha casa, cuidando da minha família, sendo auxiliadora idônea, servindo ao Senhor, renovando a minha mente com a palavra, crescendo, porque todos nós estamos crescendo. Todos nós temos a oportunidade de crescermos, espiritualmente, amadurecermos e avançarmos no que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, Senhor. A tua palavra que é a verdade. A tua palavra, ela é viva, é eficaz, Senhor, e ela é poderosa para produzir resultados nas nossas vidas. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu não cesso de dar graças por ele. E eu oro, Senhor, para que eles tenham os olhos do entendimento iluminados. Senhor, eu oro para que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. Eu declaro, Senhor, que ninguém que está aqui, Senhor, vai viver de forma contrária à sua palavra. Eu declaro eles avançando. Eu declaro, Senhor, que tudo que o Senhor projetou para cada um deles, para a casa deles, para a família, para o trabalho, para o ministério, vai se cumprir em nome de Jesus. Eu declaro falido todos os planos do diabo contra a vida deles. Eu declaro a sua boa mão, Senhor, mais e mais sobre cada um deles. Eu declaro sabedoria do alto para cada um conduzir a sua vida, conduzir os seus filhos, conduzir os seus casamentos, conduzir o seu chamado, conduzirem, Senhor, as suas práticas. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que eles vão viver, vão contar os feitos do Senhor, Pai. Vão glorificar o seu nome em todos os dias da sua vida. Eu declaro que eles não vão olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Como a tua palavra diz, eles vão ouvir a sua palavra e não vão pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, eu creio em avanço sobre cada um deles. Crescimento, Pai, no pleno conhecimento de Cristo. Eu declaro cada um deles crescendo espiritualmente, Pai. Eu declaro eles avançando, avanço para cada um deles. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Se você está aqui, continua de olhos fechados. Se você está aqui e você nunca fez essa aliança com o Senhor, esse convite não é um convite para você fazer parte de uma igreja evangélica. Não é um convite para você mudar de religião, é um convite para você mudar de vida, receber a vida que Cristo conquistou para você. Se você está aqui e você nunca fez essa oração, confessando Jesus como o Senhor da sua vida, levante sua mão. Onde está você? Há alguém? Todos salvos? Há alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Você já recebeu Jesus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar. Se você está aqui, levante sua mão, a gente também quer orar com você. Deus não está com raiva, Deus está no mesmo lugar. Ele tem os mesmos planos para você. E Ele está te esperando para continuar a viver e correr a sua carreira. Tem alguém? Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Você já recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas. Essa é uma ferramenta poderosa que está disponível para todo crente, todo cristão. Se você está aqui e deseja receber o batismo, levante sua mão. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Tem alguém? Alguém com alguma dor, algum sintoma de enfermidade e deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Você está com a dor, alguma dor, recebeu algum diagnóstico
deseja receber imposição de mãos, vem até aqui, por favor. O que a senhora tinha? Sim. Sim. Amém, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, cumpra a sua palavra. A tua palavra diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. E eu declaro a minha irmã completamente curada, Pai. Tudo no corpo dela funcionando como o Senhor criou para funcionar. Agora mesmo, tudo normalizado. Eu amaldiçoo todo o plano do diabo contra a vida dela. E eu declaro, Pai, a tua própria vida fluindo em cada parte do corpo dela. Tudo no lugar. Em nome de Jesus. Cumpra a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Labiritite é o nome e o nome dele está abaixo do nome de Jesus. Todo sintoma vai se dobrar ao nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que a senhora tinha? Sim. Amém. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Imposição de mãos é uma doutrina bíblica, funciona. Como você vê aqui, eu sei que você já está crendo. E eu creio no poder de Deus fluindo sobre você quando eu impor as mãos. E você sendo completamente curada. Como um dia eu também fui curada. Amém? Pai, muito obrigada. Porque a sua palavra é poderosa, Pai. Cumpra a sua palavra agora mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Tudo funcionando perfeitamente. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Estômago, ouça a minha voz. Funcione como Cristo criou você para funcionar. A dor vai embora agora mesmo. Vai embora agora mesmo. Todo sintoma de enfermidade, tudo que estiver irregular, vai embora agora. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que o seu poder está operando no nosso corpo, fazendo com que tudo funcione perfeitamente. E eu declaro tudo no sistema digestivo da minha irmã funcionando perfeitamente, como o Senhor criou para funcionar. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Cumpra a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Você estava sentindo dor agora? Quando tu veio, tu estava sentindo dor? Glória a Deus. Curada. Completamente curada. Um dia eu precisei crer para um órgão novo. Funcionou. Não funciona só para um, funciona para quem crê. Amém? Você é curada. Curada, completamente curada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus.